Oi, eu sou a Parque Correia. Desde já eu peço seu like, se inscreve aí no canal que você estaria me ajudando. Eu faço resumo de filmes. Eu assisto muito filme, então eu resolvi aproveitar isso que eu faço e passar para vocês resumo de filme. Hoje eu vou falar sobre um filme da Netflix que chama Antes de Dormir. É com a Nicole Kidman. Conta esse filme de uma pessoa que acorda todos os dias sem saber quem é ela, aonde ela está, o que que aconteceu. Os dias para ela se perdem, ela não lembra do dia anterior, ela vive o dia de hoje que ela acordou. Então ela acorda, olha, tem uma pessoa que ela não sabe quem é, tá dormindo com ela, e de repente o telefone toca, tem um médico neuropsicólogo que cuida dela. E todos os dias ele liga falando para ela, vai na gaveta tal, lá tem uma caixa de sapato que tem uma câmera que você vai filmar as coisas que acontecem. Por que que ela é assim? Que na verdade ela tinha sofrido um ataque brutal e com pancadas muito fortes na cabeça e ela foi acordada num determinado lugar, nua, só enrolada num lençol, muito machucada. Dessa época em diante, ela começou a ter esse problema de amnésia, ela não lembra das coisas. E na verdade, ela devagar, ela vai tendo algumas lembranças e ela vai questionando aquela pessoa que está vivendo com ela. E, e ele vai contando, é por causa disso, é por causa daquilo. Ela falava, eu me lembrei que eu tinha uma amiga ruiva, pois é, ela foi embora para o Canadá, e ele sempre tinha uma mentira, uma desculpa para falar para ela por que que ela era tão só, por que que era isso, por que era aquilo. E um dia ela olhando na barriga dela pelo espelho, ela viu que ela tinha estrias, então ela descobriu que ela tinha tido uma gravidez, que ela poderia ter tido um filho. Aí ela questiona sobre isso que estava acontecendo. Aí ele fala que realmente eles tiveram um filho e que o menino chamava Adam e que ele havia morrido na base de 8 anos de idade com meningite. E para ela, aquela notícia recente era como se tivesse morrido naquela hora. E, na verdade, já fazia 4 anos que isso tinha acontecido. Para a pessoa, no caso ali, o marido dela, ele não, ele já tinha vivido essa experiência, mas ela não. Todos os dias ela olhava aquela câmera onde ela gravava um vídeo e percebia que tinha perdido aquele filho. Enfim, ela sempre encontrava com o neuro e ele sempre ajudando e percebeu que ela estava devagar, ela estava lembrando das coisas. Muito pouco, mas ela lembrava. E ele sempre pedia para ela não mostrar aquela câmera para o marido dela. E ela questionava por quê, o que estava acontecendo, e o que era, o que não era. E ele tinha na casa tudo arrumado e tudo mostrando que ele era o marido dela. Tinha fotos, tinha num painel lá na parede onde ele montou a história deles, tinha fotografia da criança, tinha álbum da criança. Um dia ela descobriu que aquela amiga que ela gostava muito, que ele havia dito que ela estava para o Canadá e que tinha abandonado ela e tal, ela descobriu que não era verdade, que na verdade ela morava na mesma cidade, mas ele não deixava, ele não passava os telefonemas quando ela ligava para ela. E um dia ela conseguiu falar com ela, elas se encontraram e ela contou que um dia
porque na verdade essa mulher que perdeu a memória, ela tinha um amante. No início do filme, ela tinha um amante, ela traiu o marido dela. E o marido dela, quando aconteceu esse negócio dela aparecer machucada, enrolada no lençol, ele não aguentou aquela situação e foi embora e deixou ela na casa. Isso já fazia 4 anos. E essa amiga dela, que ela foi encontrar com ela, contou para ela que tinha tido uma noite de amor com o marido dela e tal. E ela ficou muito confusa. Cada dia que passava, ela ficava mais confusa. Ela vinha lampejos de lembrança na cabeça dela e ela falava: o que está acontecendo? O que foi? Ela sempre culpava alguém que havia feito aquilo com ela, que havia estuprado ela e machucado, por isso ela perdeu a memória. Enfim, resumindo, como eu conto o resumo, na verdade, aquele homem que ela estava vivendo com ele não era o marido dela, era o amante que ela tinha e que tirou ela de uma instituição depois que ela foi encontrada de uma instituição, não, de um hospício, de um hospital psiquiátrico. Então, depois que acharam ela toda machucada, que ele havia batido nela, eles internaram ela para tratamento, o marido e a amiga dela, a família dela. E, na verdade, esse cara que era amante retirou ela do hospital e montou toda essa história. Montou que ele era o bem, o marido dela, e que ele mentiu o tempo todo. Na verdade, ele não era nada daquilo. Ele era simplesmente uma pessoa que não quis perdê-la e foi viver uma vida de mentira com ela e ela ficou morando numa casa que tudo era muito confuso na cabeça dela. E devagar, como eu já falei, vinha lembranças. E ela via uma pessoa que tinha uma cicatriz no rosto e ela pensava que aquela pessoa da cicatriz era a pessoa que havia feito aquilo com ela, batido nela e por causa disso ela havia perdido a memória. Enfim, no final acontece que esse amante que era o culpado de toda a história, ele a convidou para eles comemorar uma data muito importante e levou ela para o hotel onde tudo havia acontecido, que era perto de um aeroporto. E lá ela lembrou que, na verdade, aquele homem ali não era o marido dela. E, na verdade, era o cara que tinha batido nela, que tinha feito tudo o que aconteceu com ela. Enfim, eles lutaram, tiveram luta corporal e ela conseguiu desvencilhar dele e fugiu e foi socorrida, levada para o hospital. E no hospital esse psiquiatra é, levou o marido dela e o filho, que na verdade não havia morrido. Ele já estava na base de 12, 13 anos. E quando ela vê o marido, ela fica quieta, não tem nenhuma reação. Mas quando ela vê o filho, ela lembra de tudo. Aí ela vai viver a vida dela em paz com o marido e o filho. E assim termina a história.